Confira os destaques da agenda judiciária de hoje. Município de São Miguel do Araguaia recebe o programa Justiça Educacional. Comarca de Nova Crixás realiza programa Justiça Ativa. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás promove 12ª Jornada Jurídica. Em nossos estúdios, vamos receber o juiz Eduardo Pérez, que vai falar sobre maltratos a animais. Estes são os destaques do Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. Justiça Educacional chega à sua 10ª edição. Confira! A cidade de São Miguel do Araguaia, a 480 quilômetros de distância de Goiânia, recebeu o programa Justiça Educacional. Dessa vez, a equipe do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás veio parar em um dos maiores cartões postais do estado. Estamos no Rio Araguaia. O rio tem mais de 2.600 quilômetros de extensão. A nascente fica no município de Mineiros, por onde o programa já passou esse ano. Mas é aqui, no Vale do Araguaia, onde está um dos maiores espetáculos da natureza. Quem passa por aqui garante, é o mais belo pôr do sol do estado. E assim, chega o fim do dia no noroeste goiano. Logo na manhã seguinte, servidores, juízes, estudantes e convidados lotaram o Tribunal do Júri do Fórum de São Miguel do Araguaia, onde aconteceu a 10ª edição do programa Justiça Educacional. Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. É sempre uma felicidade poder aproximar o Poder Judiciário da comunidade local e principalmente com o futuro do Brasil, o futuro da nossa nação, que são as crianças e os adolescentes da comarca aqui. Eu vejo que eles são carentes e precisam sempre de uma orientação para seguir um bom rumo na vida. E eu vi que esse projeto pode levar a esse sentido, de bem orientá-los para um futuro melhor. O programa Justiça Educacional tem como objetivo aproximar o judiciário da sociedade, principalmente com foco em crianças em fase de formação. É importante porque muita gente não sabe muito bem o que se passa, né, na promotoria, na justiça, e a gente aprende na escola, onde os alunos têm mais conhecimento, base para o mundo, para a realidade mais do mundo, né? Com esse projeto já pode estar me ajudando muito, que eu posso saber no meu futuro, na minha faculdade, e com isso vai estar me ajudando. Desta vez, além do programa voltado aos estudantes, também foi lançado na comarca o projeto Quem Planta Cuida. Representantes do Judiciário Goiano plantaram na área do fórum mudas de árvores frutíferas. Na ocasião, o desembargador Gerson Santana Sintra foi homenageado. Voltar em São Miguel é sempre um motivo de muita honra, de muita alegria, porque quando aqui estive, procurei participar com a sociedade de São Miguel do Araguaia de todas as atividades desenvolvidas na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Agora, todos esses projetos que são desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça e que são derivados da Justiça Ativa, eles nasceram, na verdade, do fruto do trabalho desenvolvido pelos juízes no interior. Os resultados positivos foram captados pelo Tribunal de Justiça e, com certeza, implantados para que todos os juízes das outras comarcas também pudessem aproveitar essas boas ideias. Seminário discute ações de enfrentamento à violência sexual contra jovens. Não desvie o olhar, diga não à exploração sexual. Esse foi o tema do seminário promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás. O evento, que aconteceu no auditório da Associação dos Magistrados de Goiás, a ASMEGO, reuniu assistentes sociais, psicólogos, professores, conselheiros tutelares e demais representantes da rede de proteção à criança e ao adolescente. A juíza Maria Socorro de Souza falou da importância em fortalecer ações para o enfrentamento deste crime. É bom nós diferenciarmos a pedofilia, o abuso sexual da exploração sexual. Aqui, na verdade, é a exploração sexual, o foco da Secretaria de Direitos Humanos, agora, principalmente dando maior ênfase na fase da Copa. Por quê? Porque utiliza-se da criança, pré-adolescente, né, adolescente, para fins de ganhos, né, para fazer um comércio. E nós não podemos tolerar esse tipo de ação. A intenção da mobilização é convocar toda a sociedade a participar fortemente da luta contra qualquer tipo de violência sexual contra crianças e adolescentes.
como afirmou a promotora de justiça Karina D'Abruzzo. É importante ressaltar e mobilizar a comunidade da importância não só das denúncias anônimas, mas muitas das vezes as denúncias presenciais, para que a gente consiga, com base na denúncia, iniciar a investigação. E a outra dificuldade é a obtenção de provas, porque infelizmente muitas das hipóteses de violência sexual acontecem intrafamiliar. De qualquer forma, em relação à exploração sexual, é importante a gente ressaltar, por conta do ano, inclusive, de eventos de massa, que a comunidade esteja atenta para a gente combater, por exemplo, o turismo sexual, essa rede que acaba aliciando, e a gente possa chegar a isso, comunicar às autoridades competentes e tomar as providências cabíveis. O evento tem como objetivo de alertar e prevenir a exploração sexual infanto-juvenil, especialmente no período da Copa do Mundo. No próximo bloco, vamos falar sobre maltratos a animais. É daqui a pouco. Acompanhe no quadro Justiça em Foco com Giovanni Gomes, uma entrevista com o juiz Eduardo Pérez. O Justiça em Foco de hoje recebe o juiz de direito da comarca de Fazenda Nova, Dr. Eduardo Pérez, que vai falar com a gente sobre maus tratos a animais. Primeiro eu quero agradecer a participação do senhor, doutor, e começar perguntando a respeito da lei de 1998, que trata dessa questão sobre maus tratos. Nós temos a lei 9.605 de 98, que em seu artigo 32 vai nos dizer ali que qualquer maus tratos a animais enseja a punição. A pena é branda, 3 meses até 1 ano, que pode ser aumentada de 1/3 a 1/6 se vier a ocorrer a morte do animal, que não levam a um regime fechado. Via de regra vai ser convertida essa pena, se for primária, ou seja, ainda é uma legislação muito tímida. Fazendo uma comparação até mesmo fora do Brasil, essa lei ela parece ser ainda menor. No Brasil, o animal ele é tido como coisa, como res. Sendo uma coisa, ele pode ser negociado, tratado, etc. E até alguns tipos de maus tratos, por exemplo, transporte de animais, as autoridades fecham os olhos. Se você pegar, por exemplo, a legislação austríaca, somente subsidiariamente você aplica a legislação sobre objetos, né? Ou seja, animal lá não é coisa a princípio, né? Na Alemanha você tem também uma situação semelhante. A pessoa que causa maus tratos a animais tem o dever, inclusive, de pagar, custear o tratamento do animal. E na Suécia também temos questões similares, ou seja, o animal seria aí um terceiro gênero, não é coisa, não chega a ter os mesmos direitos de uma pessoa, mas tem também os direitos resguardados, que inclusive entra dentro daquela questão da Declaração dos Animais da Unesco de 78, que prevê uma série de direitos aos animais e não propriamente aos seres humanos, que é uma tendência das pessoas acreditar que se protege os animais para proteger os seres humanos. Também é uma outra característica aí do especismo. E como que o cidadão comum ele poderia estar entrando com um processo até mesmo na justiça? O cidadão ele pode procurar a delegacia de polícia, nós temos delegacias ambientais, na internet tem diversas informações sobre endereços, telefones, etc., sobre delegacias ambientais. Pode procurar diretamente o Ministério Público para fazer a denúncia, pode chamar a Polícia Militar se o crime estiver ocorrendo, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa da representação de ninguém, não precisa de nada, basta levar a informação do crime a quem tem competência, verificar a ocorrência do crime, ou mesmo, se já tiver provas, a entrar diretamente com a ação, que é o caso do Ministério Público, ou seja, uma ação penal pública incondicionada. E na falta do Ministério Público, isso a gente vai entrar numa especificidade da legislação penal, a pessoa particular pode entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública, que dá um pouquinho mais de trabalho, precisa de um advogado, etc., mas pode também isso na esfera penal. No caso da esfera civil, pode ser o caso de uma ação civil pública, aí tem algumas pessoas com competência específica, dentre elas a Defensoria Pública, o Ministério Público, associações, ONGs, etc., ou, no caso do dono do animal, ele pode entrar com uma ação de ressarcimento, uma ação de indenização. O que acontece quando a pessoa ela alega que usa esses animais para testes? A princípio, no Brasil, a legislação vai dizer que se houver um método alternativo, não se pode submeter ao animal a esse tipo de maus tratos. Como que o senhor vê aí uma possibilidade de uma mudança na legislação em relação aos maus tratos? O pessoal que defende esses interesses dos animais, e eu quero deixar claro que a defesa dos interesses dos animais, ele não é dos animais em detrimento dos seres humanos. Na verdade, a proteção de todo aquele que é mais fraco, dos animais, dos idosos, das crianças, adolescentes, a proteção, por exemplo, daquela questão do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, é dar voz àquele que não tem voz. Então essas pessoas que procuram os direitos dos animais não é em detrimento dos seres humanos, mas é em favor, ou seja, em justiça àqueles que são mais fracos e não têm voz.
existe uma tentativa de se reforçar ou recrudescer a penalidade em razão dos maus tratos animais, até porque passa por uma questão ética, uma questão de educação da sociedade. Tem também aqui uma tentativa de se evitar a venda de animais ou procriação para pet shops, porque nós temos casos aí de procriações clandestinas ou mesmo algumas válidas, em que a matriz, ou seja, a mãe dos filhotinhos, ela é tratada com suas coisas, dando uma cria atrás de outra e sofrendo para cada uma delas, né, estimulando para cada uma delas. Nada diferente do que acontece aí também para a parte de alimentação, etc., né, que nós vemos aí os animais sofrendo para o prazer humano, que entra também naquela mesma esfera do direito daquele que nós não vemos ou do direito do mais fraco. Por exemplo, nós adquirimos um produto mais barato que vem de um país com proteção trabalhista menor, como é o caso da China ou da Índia, tem uma proteção trabalhista menor. Nós adquirimos esse produto sem nos preocupar se esse produto está vindo de mão de obra de trabalho escravo ou como é a condição de vida daquela pessoa. Por quê? Porque nos agrada. O nosso interesse prevalece sobre o interesse dessa outra pessoa ou desse povo que a gente não conhece, né? E é sobre isso que trata a proteção animal, ou seja, a defesa do interesse do mais fraco. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. Até a próxima. O projeto Justiça Ativa foi até o Noroeste Goiano. Confira! A comarca de Nova Crixás recebeu a equipe do Justiça Ativa para a 8ª edição do programa este ano. O juiz Volney Silva Fraissat, diretor do foro, programou 158 processos para serem analisados durante os 2 dias de evento. Eu acredito que é um programa muito importante porque nós temos em torno de 4.400 processos aqui. Temos uma dificuldade na instrução, principalmente dos processos criminais, uma vez que nós contamos apenas com um promotor uma vez por semana. Então, com a realização desse projeto aqui, a gente consegue fazer com que o trâmite dos processos acelerem e deixe a pauta mais livre para os casos mais urgentes e mais graves, como nos casos dos réus presos, né, e criança e adolescente. Com a chegada do programa Justiça Ativa, as comarcas do interior do estado têm movimentado um grande número de processos no fórum. Mas com o mutirão previdenciário voltado apenas para a aposentadoria, essa demanda tem diminuído. Aqui em Nova Crixás, por exemplo, apenas processos das áreas cíveis e criminais entraram em pauta. Nesta edição, vários órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se reuniram no mutirão. O juiz Antônio César Menezes falou da parceria do Justiça Ativa com a Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. Bem, o projeto Justiça Ativa e o programa atualizado da Corregedoria tem procurado trabalhar de forma integrada. Depois da realização da Justiça Ativa, os atos que são praticados nas comarcas, em decorrência do número de atos praticados num dia só, muitas vezes ficam pendentes de cumprimento nas escrivanias. Então, o programa Atualizar se desloca até a comarca, a respectiva comarca, para ajudar os servidores da própria comarca a dar vazão a esses atos, a fazer o cumprimento dos atos, para que eles que foram praticados na Justiça Ativa não fiquem acumulados e as partes fiquem dependendo apenas do cumprimento dessas decisões e desses despachos que são proferidos na Justiça Ativa. Há um ano, a Ouvidoria do Tribunal de Justiça também se tornou parceira do programa Justiça Ativa. Sugestões, reclamações, denúncias e elogios agora podem ser realizados diretamente no balcão de atendimento. Nós buscamos agora a divulgação maior da ouvidoria no interior. Porque a ouvidoria concentrada somente na capital, ela não disponibilizava a informação suficiente para todo o estado. Então agora, com acompanhamento junto à Justiça Ativa, nós buscamos trazer conhecimento que o tribunal quer uma proximidade maior com a população, que pode fazer sugestões, críticas, denúncias e que pode também manter um contato mais próximo, inclusive com os magistrados através da ouvidoria. Os magistrados também podem se valer da ouvidoria, tanto quanto os servidores, para que a gente consiga uma melhoria dos trabalhos, dos processos de trabalho do Tribunal de Justiça. Ainda este ano, pelo menos 8 edições do Justiça Ativa serão realizadas. No próximo bloco, você acompanha como foi a 12ª Jornada Jurídica. A gente volta em instantes. Voltada para a questão penal, o Tribunal de Justiça de Goiás realiza a 12ª Jornada Jurídica.
Palestrantes se apresentaram no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para a 12ª Jornada Jurídica. Dessa vez, o evento foi voltado para a questão penal, além de buscar refletir sobre a atualização do direito. O Tribunal de Justiça de Goiás está de parabéns com essa iniciativa. A jornada jurídica é de suma importância, tanto para o acadêmico de direito, quanto para o próprio tribunal, porque posteriormente ele vai receber alguém muito mais preparado para o dia a dia. Eu mesmo participei em 2008 de uma dessas jornadas e hoje em 2014 eu volto aqui. Eu vejo a empolgação, né, o público, o interesse do público pelos temas selecionados. Eu acho que isso aqui é uma forma muito importante dessa aproximação. A jornada sempre tem atraído um grande número de estudantes. O evento tem o mês de maio uma data estratégica. É a época em que se comemora o Dia do Acadêmico de Direito. Outras comarcas também realizam. A Anápolis sempre realiza a jornada jurídica e a gente incentiva, né, para as comarcas fazerem parcerias com as instituições de ensino superior, especialmente as que têm direito, né, para fazerem também nas comarcas esse momento, né, de reflexão, de estudo, de atualização da área do direito. A jornada jurídica foi encerrada com a showlestra apresentada por Luiz Flávio Gomes, doutor em Direito Penal pela Universidade de Madrid e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. É uma palestra de atualização, porque nós falamos de um autor do século XVIII que escreveu coisas fantásticas que valem até hoje. Nós falamos de Beccaria e toda a sua doutrina e como que está essa doutrina dele nos dias atuais, e também nós aproveitamos a ocasião para levar um estímulo, uma motivação para todos que são funcionários ou que serão funcionários, que são advogados, que estão na luta diária de alcançar o direito. Isso tudo nos dias de hoje tem muita dificuldade, não é fácil hoje movimentar a máquina judiciária, é lenta, a população está aborrecida, mas as pessoas que são operadores do direito têm que estar motivados a buscar os direitos, senão as coisas não mudam. O mutirão carcerário prisional foi realizado no Fórum Criminal. 20 comarcas participaram do mutirão. A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás realizou um mutirão que revisou 14 mil processos de presos condenados e provisórios. Os estabelecimentos prisionais também vão ser supervisionados para um trabalho mais humanizado. O evento contou com o apoio de 7 juízes, 7 promotores e 4 assessores correições, além de servidores. Em todas as comarcas, os presos provisórios terão seus processos analisados sobre uma possibilidade ou não de aguardar o julgamento do processo em liberdade ou com alguma das medidas restritivas que não seja prisão, caso o próprio juiz vai analisar. E com relação ao sistema prisional, vão ser analisados os processos das 20 maiores comarcas, com o maior número de presos. Então os presídios, os maiores presídios do estado serão visitados e os processos serão todos revisados. De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, em Goiás possui cerca de 14 mil processos. 386 deles estão presos em delegacias e 976 em batalhões de polícia. O secretário da Sapejus, Edmundo Dias, destaca a importância do mutirão. Essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em todos os estados brasileiros tem sido muito bom, inclusive para mostrar que existe um setor que às vezes é muito esquecido, só se lembra quando há rebelião, quando há motim, quando há mortes, não é? Esse setor que é subestimado, que é largado do setor público, que é importante para a segurança pública do cidadão. Cerca de 20 comarcas do estado participaram do evento, que foi acompanhado de perto por um representante do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é um dos responsáveis pelas inspeções nos presídios. A execução penal em si, é claro que você encontra algum desvio aqui ou ali, um preso que tinha um benefício vencido, alguma coisa. Mas o que realmente tem mais chamado a atenção é a situação dos estabelecimentos prisionais, né? A falta de programas efetivos de trabalho, de estudo, né? Aquelas ações que a gente cobra para que efetivamente o preso, aquela pessoa que está encarcerada, possa sair dali melhor do que entrou. É o que todo mundo quer. O promotor de Justiça Vinícius Marçal, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de Goiás, explicou o papel do Ministério Público na revisão dos processos.
A nossa preocupação é rever para saber se algum desses presos encontra-se nessa situação de prisão irregular ou não. Nada mais do que isso. É para isso que o Ministério Público se faz aqui presente, para fazer exatamente esse pente fino e saber com minúcia quem precisa e quem não precisa desse benefício. As 20 comarcas que integram o mutirão são Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Goiânia, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Iaciara, Itumbiara, Jataí, Lusiânia, Morrinhos, Novo Gama, Piracanjuba, Caldas Novas, Planaltina, Quirinópolis, Rio Verde, Trindade e Valparaíso de Goiás, todas escolhidas pelo CNJ. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Prefeitura terá de recuperar margens do córrego Mingau. Por unanimidade de votos, a 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou que a Agência Municipal de Obras e a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia devem elaborar, no prazo de 60 dias, um projeto de intervenção no curso e margens do córrego Mingau, contra processo de erosão. Em caso de descumprimento, a multa diária será de R$ 2.000, valor que será revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. O relator do processo foi o juiz substituto em 2º grau, Fernando de Castro Mesquita. Bem familiar oferecido como garantia de dívida pode ser penhorado. O desembargador Fausto Moreira Diniz, em decisão singular, determinou que um bem de família concedido voluntariamente em garantia de dívida pode ser penhorado. O pai e a mãe foram avalistas do filho e, para garantir a quitação de um débito com uma empresa, ofereceram a casa onde residem como hipoteca. Essas condições, para o magistrado, tiram o efeito de impenhorabilidade do imóvel. Acordo substitui multa paga com precatórios em investimentos em Fazenda Nova. O juiz Eduardo Pérez Oliveira determinou que o município de Fazenda Nova não deve pagar multa em forma de precatórios, pela não realização de obras previstas em ação civil pública. Em vez disso, a Prefeitura terá de reverter o valor da penalidade, que ultrapassa R$ 1 milhão, em benefícios para a própria cidade, como no amparo a idosos, saúde e cuidados aos animais de rua, acordados agora em um termo de ajustamento de conduta. Confira a agenda do Judiciário Goiano da próxima semana. Dia 9 de junho, o programa Justiça Educacional vai até a cidade de Águas Lindas. Dia 10 de junho, o programa Justiça Educacional vai até Rubiataba. Dia 10 de junho, às 4 da tarde, no hall do Tribunal de Justiça de Goiás, terá início a exposição da artista plástica Simone Reis. As obras estarão expostas até o dia 30 de junho. Vamos homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Zilmene Gomide da Silva Manzoli, 9 de junho, comarca de Goiânia. Guilherme Sarri Correia, 10 de junho, comarca de Bom Jesus. Eliana Xavier Jaime Silva, 11 de junho, comarca de Anápolis. Flávia Cristina Zuza, 13 de junho, comarca de Lusiânia. Silvia Amado Pinto Monteiro, 13 de junho, comarca de Águas Lindas de Goiás. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia e uma ótima semana a todos. A gente se vê no próximo programa.